Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para falarmos de política. Na verdade, para falarmos dos desmandos da política. Muitas vezes isso pode ser chato, e de fato é um pouco chato mesmo. Entretanto, é uma realidade em que muitas vezes os políticos são eleitos, mas na hora de fazer a gestão, de cuidar do povo, não faz de acordo com o que é preciso. E a realidade impõe algo muito cruel que somente a gente relatando é possível a gente acreditar de que isso aconteceu. E pior ainda, é quando as pessoas, o povo, vive e são muitas vezes vítimas disso, né, desses desmandos. Antes de continuarmos, meus amigos e minhas amigas, eu lhe convido para que se inscreva, participe, deixe a sua opinião e diga o que você pensa sobre a atual realidade do nosso país e que nós estamos vivendo. Seja de um lado, seja do outro, não interessa. Deixe a sua opinião, diga de forma clara, justificando, que isso somente engrandece o debate. Não é com agressão pessoal, isso, aquilo, dizendo que vai matar, que vai fazer... Não, nada disso. Isso, na verdade, só destrói. E o que a gente quer é algo que construa. E diga, seja aqui neste canal, seja em qualquer outro lugar, deixe a sua opinião, debata, né, e diga com firmeza, bem fundamentado, que isso enriquece o debate e leva, evidentemente, para um país melhor. Voltando ao tema principal deste vídeo, na verdade a opinião do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em uma entrevista que ele concedeu à rede de notícias Globo News, ele classificou o governo Bolsonaro como um governo perverso. Diz ele, abre aspas, tem gente que fala, isso é uma loucura. Loucura tem tratamento, diz o Mandetta. Outras palavras você poderia colocar, continua o ministro, o ex-ministro, na verdade. Mas a perversidade me parece que é o adjetivo que eu encontrei com maior similaridade, porque é quando você tem conhecimento das consequências de uma ação. Fecha aspas para o ex-ministro Mandetta. O ex-ministro afirmou ter explicado a Bolsonaro que a falta de oxigênio não só lá em Manaus, mas em outros lugares do nosso país, na época em que ele ocupava o cargo do governo Bolsonaro, poderia ser uma realidade. O Mandetta criticou o governo Bolsonaro com a negligência, ou pela negligência, com o avanço da pandemia em Manaus e na região toda, né? Diz o ministro, abre aspas novamente para o Mandetta. É muito triste abordar esse tema, até porque ele foi falado com o presidente sobre a questão do oxigênio. Continua dizendo o ministro Mandetta. Tínhamos assistido na Itália a um colapso parcial de oxigênio na cidade de Bergamo, quando as pessoas pararam de ir para o hospital e faleceram em casa. Eles tiveram que lançar mão do oxigênio para recolher corpos. Usei a expressão para o presidente explicando os indicadores. E oxigênio era um deles, afirmou o ex-ministro na entrevista concedida à Globo News. Isso mostra
que cuidar de gente é fazer planejamento e ver as consequências ou antecipar as consequências no futuro. Ou seja, se você tem um bom planejamento e tem os meios e as condições, que realmente é o caso do Brasil, você poderia muito bem fazer de forma ordenada para que, num determinado momento, a situação não chegasse ao ponto que fosse antecipado de forma prevista anteriormente. Na entrevista, e nesses trechozinhos, 2 trechos que eu passei aqui para vocês, que ele concedeu aí na Globo News, deixa claro, e é difícil da gente duvidar do ex-ministro, de que o governo estava totalmente ciente da possibilidade da ocorrência de um colapso, no fornecimento de um item essencial de cuidar dos doentes, principalmente relacionado à Covid. Então, o ex-ministro, corrobora para a culpabilidade do governo Bolsonaro no caos que ocorreu e que levou à morte de muitas pessoas lá em Manaus. E na possibilidade de ocorrer também em outros lugares do nosso país. Então, dizer que o governo não é culpado, o governo federal não é culpado, está muito longe da realidade. E passamos a cobrar de forma mais veemente o governo federal por essa tragédia. Depois que muitas pessoas se uniram após verem a crueldade com que as pessoas morriam sufocadas. Isso não é razoável perdoar esse governo, de forma alguma. Perdoar o governo por um erro tão grave está longe do razoável. Temos sim que culpar esse governo que muitos chamam de desgoverno. Meus amigos e minhas amigas, cuidar de vida é essencial. Ter zelo pela vida é algo que nos remete a algo do ser humano. Cuidar uns dos outros. Não negligenciar, não levar à morte e não deixar as pessoas morrerem à míngua da forma mais cruel que pode ocorrer, que é a falta de ar, sufocado. Então, meus amigos e minhas amigas, tirem as suas conclusões, pensem no que você acha da negligência que está mais comprovada do governo federal no caos que se instalou em Manaus e que, na verdade, em muitos outros lugares também já ocorreram, também no Brasil, só que não foi de forma tão avassaladora, tão aberta e mostrado como foi mostrado no caso de Manaus. Então, meus amigos e minhas amigas, deixe o seu comentário, não se esqueça de se inscrever e nos alegre e nos... Não alegre no sentido mais claro da palavra, porque certamente uma situação dessa não é motivo de nos alegrarmos, mas de enriquecer com sua opinião, com o que você pensa, né? Seja de um lado para defender eventualmente o governo, ou seja para reforçar o que estamos falando, mas para deixar sua opinião sobre a atuação do governo. E não se esqueça de se inscrever, tá? Eu estou aguardando ansiosamente a sua inscrição. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Um abraço e até mais.